Olá pessoal, hoje quinta-feira, dia 17 de novembro, o Ibovespa praticamente devolveu toda a alta que a gente teve aqui no pregão de ontem. Ontem a gente subiu 1,85 e hoje a gente teve uma queda de 1,63 no mercado. Novamente, pessoal, a gente não conseguiu deixar disponível para vocês a gravação do giro rápido do mercado. Assim como no pregão de ontem, a gente teve um excesso de demanda, eu não tive condição de realmente deixar disponível para vocês aí o giro rápido. Mas fiquem tranquilos que assim que a gente normalizar esse processo, a gente volta com a rotina de deixar disponível para vocês o giro rápido do mercado para que vocês já possam identificar a pressão de preços que eles estão fazendo aí para os nossos ativos. Mas fiquem tranquilos que toda a posição do nosso boletim geral a gente vai sempre estar gravando para vocês, para que vocês saibam como que foi a movimentação deles durante o dia e realmente a pressão de preço que eles fizeram para os nossos ativos. Hoje, pessoal, um dia de queda e dá uma olhada como é que eles atuaram no nosso mercado. No mercado à vista, ponta vendedora, praticamente durante todo o pregão e recompraram na última hora do pregão de hoje. E no mercado futuro, também ponta vendedora e dá uma olhada aqui também nessa posição por parte deles no mercado futuro na última hora do pregão de hoje, pessoal. Eles venderam o mercado futuro e compraram à vista. E lembra que a gente está sempre comentando com vocês, o mercado à vista ele não tem vencimento, o mercado futuro tem. Então, essa pressão de preços que eles fizeram no futuro ajudou o quê? A essa movimentação descendente por parte dos preços para o nosso mercado. Eles começaram o dia, inclusive, com uma ponta vendedora. E como é que eles terminaram o pregão de ontem, pessoal? Com uma ponta compradora de 131 milhões. Ajudaram a empurrar o nosso mercado para onde? Para cima. Na última hora do pregão, a gente teve uma valorização aqui de 450 pontos. Inclusive, ajudou o quê? A uma abertura em alta para o nosso mercado no pregão de hoje. Só que essa abertura em alta no nosso mercado, que a gente subiu aí mais 300 pontos, eles estavam atuando o quê? Uma ponta vendedora. É isso que a gente procura deixar para vocês e a identificação do poder do fluxo por parte das corretoras estrangeiras. Fizeram essa ponta vendedora até 1 hora da tarde. E desde o pico em base horária, em 61.940, a gente chegou a cair aqui praticamente 750 pontos. Depois eles recompraram parte desse movimento, ficaram praticamente lateralizados entre 2 e 5 horas da tarde e na hora final do dia de hoje, eles fizeram uma pressão mais intensa para o nosso mercado futuro. E se a gente observar aqui, olha o tamanho desse volume comprador para o mercado à vista. Menos 39 para mais 92, ou seja, praticamente aqui 130 milhões de ponta compradora. Pessoal, dá uma olhada no futuro. Passaram de 53 para 176. Praticamente o que? 120 milhões de ponta vendedora. Então o que eles fizeram? Eles trocaram figurinhas, eles compraram à vista e venderam futuro. Como o futuro tem vencimento, ajudou a fazer o quê? Pressão de preços nos nossos ativos. E no mercado à vista não. A gente já está sempre comentando com vocês que o investimento no mercado à vista a gente não sabe qual que é a periodicidade. Se é um investimento de curto, médio ou longo prazo. É isso que a gente tenta passar para vocês aí que acompanham no nosso canal. Olha, a movimentação intradiária para os nossos contratos, dá uma olhada como é que foi o comportamento deles. No índice futuro, eles tiveram uma projeção de lucro de 730 pontos em relação ao preço médio. Deu um pouco mais de 2 milhões de reais. E também no dólar futuro, uma projeção de lucro de 12 pontos em relação ao preço médio. E dá uma olhada na movimentação deles também na moeda americana, pessoal. Eles tiveram uma ponta vendedora praticamente até o meio-dia. E a moeda americana tendo mais pressão de venda para o nosso mercado. E a moeda americana, o que aconteceu na segunda metade do pregão? Ela se recuperou e fechou praticamente no 0 a 0 em relação ao fechamento do pregão de ontem. E o que aconteceu no fluxo nessa segunda metade do pregão? Eles simplesmente zeraram aquela ponta vendedora e inverteram a mão para uma ponta compradora. Se a gente verificar aqui a movimentação dos contratos em base diária, eles estão fazendo o que no dólar, pessoal? Eles estão administrando esse contrato que vai vencer no final do mês. Eles tiveram uma ponta vendedora da sexta e na segunda, e uma ponta compradora na quarta e hoje. Estão aí atuando nessa ponta e administrando essa movimentação no dólar futuro com essa grande ponta compradora na moeda americana, ajudando realmente esse impulso para a moeda americana que a gente já tem aí durante esse contrato. E no Ibovespa futuro, pessoal, eles novamente com essa ponta vendedora, eles fizeram pressão de quê? De baixa para os nossos preços para o Ibovespa futuro. Então, o que a gente está vendo aqui? Aquele fundo nosso de 59.900 que a gente fez na sexta-feira ainda está intacto em relação à projeção do fluxo. Por quê? Eles compraram no pregão de segunda-feira e no pregão de quarta.
e hoje eles fizeram uma pressão de quê? Uma pressão de venda, e a gente teve também uma pressão de baixa para os preços do nosso contrato do Ibovespa Futuro. Vamos ficar bem atento no pregão de amanhã para a gente ver se a gente vai ter uma retomada do fluxo de ponta compradora ou se eles vão continuar aí com essa pressão que iniciou hoje com uma ponta vendedora para os nossos contratos do Ibovespa Futuro. Pessoal, vamos dar uma olhada agora nos nossos ativos do mercado à vista. A gente terminou o pregão de hoje com uma ponta compradora, conforme a gente viu aí no mercado à vista, e uma ponta vendedora no futuro. E o carro-chefe de compras no nosso mercado à vista hoje foi as ações da Raia Drogasil. Inclusive o ativo não correspondeu, teve uma queda aí de 1,9 para o nosso mercado. E a ponta vendedora, pessoal, eles atuaram nas ações o quê? Preferenciais de Petrobras. E vocês estão lembrados que no ativo, no dia de ontem, o ativo subiu praticamente 5,5%. Para ser mais preciso, 5,29% de valorização no pregão de ontem. E o que eles fizeram ontem para o ativo de Petrobras? Ponta compradora. Chegaram a comprar aí cerca de 40 milhões de reais. Inclusive já tinham comprado no pregão de segunda-feira, quando o ativo fechou praticamente no 0 a 0, já tinham comprado 50 milhões de reais. Então, o que acontece? No dia de hoje eles colocaram o quê? Também lucro no bolso. O ativo hoje teve um pregão com uma desvalorização de 3. Então, quer dizer, subiu 5,3 no pregão de ontem e caiu hoje 3% para o nosso mercado. Isso é pressão de fluxo que eles fazem para os nossos ativos. Pessoal, dá uma olhada na expertise por parte deles aqui no nosso mercado à vista. Nos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, variação média positiva de 0,55. Na ponta vendedora, variação média negativa de 2%. Conseguiram lucrar o quê? Nas duas pontas para o nosso mercado à vista. No mercado de opções, o ambiente ficou aí comprador para as opções de Petrobras e vendedor para as opções de Vale. Inclusive Vale, pessoal, vocês estão lembrados que ontem eles tiveram uma ponta vendedora no ativo de 90 milhões de reais? Ontem, inclusive, o ativo caiu mais de 7%. E o que eles fizeram no pregão de hoje? O ativo continuou essa projeção de queda, 1,66, e eles fizeram o quê? Ponta compradora de parte desse movimento. Eles estão também colocando lucro no bolso. Então, essa movimentação de Vale ficou o quê? Negativa para o nosso mercado de opções. Eles conseguiram, inclusive, lucrar para as opções de Vale e tiveram prejuízo para as opções de Petrobras. Se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, dá uma olhada na opção que eles mais venderam de Vale no pregão de hoje. W23. Pessoal, é a mesma opção que eles venderam no pregão de ontem. Ontem eles venderam cerca de 900 mil reais da W23, que é uma put, que ontem teve uma variação positiva de 200%. E hoje mais uma variação positiva de 6%. E nas opções que eles atuaram numa ponta compradora de Vale, inclusive eles tiveram prejuízo. Tiveram uma variação média de 9,3%. Só que na ponta vendedora de Vale, eles tiveram um volume bem maior e a desvalorização foi de 9,66%. Conseguiu cobrir essa projeção de prejuízo que eles tiveram nas opções de ponta compradora. No caso de Petrobras, também eles tiveram lucro na posição de venda, só que não foi suficiente para poder cobrir aqui a posição perdedora que eles tiveram para as opções de Petrobras. Pessoal, hoje foi um dia de recuo no mercado, a gente inclusive descolou das bolsas americanas. Por quê? Porque o fluxo estrangeiro novamente agindo em relação à pressão de preços que fazem nos nossos ativos. Como a gente está sempre comentando com vocês, mercado à vista, mercado futuro, net, e hoje a gente teve um dia de net negativo e também isso ajudou a pressão de baixa para o nosso mercado, praticamente devolvendo aí boa parte da alta que a gente teve aí no pregão de ontem com uma ponta positiva de fluxo. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!